Seja bem-vinda à nossa segunda aula de aquecimento para a nossa trilha de recursos didáticos para alfabetização. Nessa sequência de vídeos, eu e a Andressa estamos te mostrando atividades para que você alfabetize seu aluno de forma criativa e também economizando o seu tempo. Aspectos muito importantes quando nós falamos de recursos didáticos e processo de alfabetização. Na aula de hoje, eu vou te apresentar recursos didáticos com foco na consciência fonológica, ou seja, com foco em habilidades muito importantes para nós alfabetizarmos os nossos alunos. Então, eu vou te apresentar recursos, como utilizar e quais boas perguntas, boas intervenções você pode fazer na sua sala de aula para destravar de vez a aprendizagem dos seus alunos. E claro, já começando o ano aí 2023, alfabetizando seus alunos desde o primeiro dia de aula. Se é a primeira vez que você está me encontrando por aqui, eu vou me apresentar. Eu sou a Laura Bagatini, sou sócia fundadora na Iluminare Ateliê Didático, onde eu desenvolvo e produzo, junto com a Andressa, recursos didáticos para diferentes níveis de aprendizagem. E é toda essa experiência que eu quero compartilhar contigo na nossa aula de hoje. Mas afinal, o que é consciência fonológica? Para nós pensarmos nas habilidades, nos recursos didáticos, é muito importante nós esclarecermos esse tema, o que é e de que forma esse processo ajuda na alfabetização. Para isso, eu trouxe como embasamento teórico algo que nós entendemos que é super importante quando nós pensamos em recursos, pensar em todo esse embasamento que vai justificar a nossa prática. Nós utilizamos o livro da Magda Soares, Alfaletrar, entre outros autores também importantes no campo de alfabetização. Nesse livro, se você tem esse livro aí em mãos, vou até te dizer a página, que é na página 77, nós temos uma definição bem simples e direta que nos ajuda a pensar sobre o que é então a consciência fonológica. Aqui, a Magda Soares traz então que a capacidade de focalizar e segmentar a cadeia sonora que constitui a palavra e de refletir sobre seus segmentos sonoros. Então, dentro disso, nós temos que pensar que a consciência fonológica é essa habilidade de refletir sobre os sons da fala. E dentro desse conjunto de habilidades de reflexão e manipulação dessas unidades linguísticas, nós temos níveis diferentes. Por que eu quero ressaltar muito isso com vocês? Porque muitas vezes nós escutamos e vemos professoras que definem consciência fonológica apenas no nível do fonema, no som, na relação letra-som, certo? E isso não é consciência fonológica. Consciência fonológica é uma constelação de habilidades que tem sim do nível do fonema, nessa relação letra-som, mas também contempla diferentes unidades linguísticas e operações cognitivas que não diz respeito apenas ao nível do fonema. Então, dentro das habilidades da consciência fonológica, nós podemos agrupar em níveis específicos. Então, o nível da consciência lexical, que diz respeito a essa consciência de palavra. Nós temos o nível da consciência intrassilábica, que diz respeito a rimas, então perceber essa repetição sonora no final da palavra. Há aliterações, que diz respeito a perceber a repetição sonora no início da palavra, certo? Que pode ser tanto o fonema quanto a sílaba completa. E também nós temos o nível, sim, da consciência fonêmica, que diz respeito a essa relação direta letra-som. Então, quando nós pensamos em consciência fonológica, isso precisa ficar bem claro que é realmente uma constelação de habilidades que vai ajudar o aluno a refletir sobre diferentes partezinhas aí da palavra. Então, conforme prometido, vamos pensar em atividades e estratégias didáticas para cada nível da consciência fonológica, iniciando então pela consciência lexical, que diz respeito ao conceito de palavra. Essa habilidade nós podemos desenvolver com os estudantes desde a educação infantil por meio de várias estratégias, mas hoje eu vou te mostrar a partir de um recurso que provavelmente você já construiu, que é a janelinha. Se você ainda não construiu ou quer construir esse material, na aula número 1 de aquecimento do nosso evento, a professora Andressa, junto comigo, que fui ali a assistente dela, nós construímos esse recurso e você tem acesso ao passo a passo detalhado.
ok? Então assista esse vídeo e se você gostar desse material, volta lá na aula 1 e veja o passo a passo para ter também esse recurso na sua sala de aula. Então esse recurso didático, ele é chamado de janelinha, tá? Nós desenvolvemos dois tipos. Aqui nós temos a janelinha que tem uma frase, então a gente até brincou, é a hora do recreio, uma forma de explorar com as crianças a próxima atividade que está por vir. E também nós colocamos, tananã, uma palavra, nesse caso o meu nome. Como então nós podemos utilizar essa ferramenta para desenvolver habilidades da consciência lexical? Primeira dica, tá? Vocês podem explorar, retirando parte por parte dessa frase, as palavras com os alunos, tá? Então, vai tirando um pedacinho, lê com as crianças, pensem, faça perguntas para os alunos para que eles pensem que frase pode estar escrita aqui nessa janelinha. Então, começa com que frases podem ter aqui? Então é o momento que eles vão lançar mão de frases envolvendo essa primeira palavra, que é a palavra é. Aqui também é um ponto importante que a gente vai trabalhando com os alunos esse conceito de palavra. Então muitas vezes eles pensam que a palavra é, por exemplo, não é considerada uma palavra. Então a gente vai trabalhando sim que tem palavras bem pequenininhas de uma letra e palavras maiores, trazendo essa ideia inclusive, né, de palavra de conteúdo e palavra também que é de ligação, mas que é importante que o aluno desenvolva esse conceito. Depois que eu exploro bem, palavra por palavra, vou tirando aqui da janelinha, vou vendo quais são as letras de cada palavra, onde termina, onde começa essa palavra, eu posso usar essa ficha como exploração. Então, por exemplo, aqui nós podemos pintar, olhem só, pintar cada palavra para que o aluno perceba o espacinho. Então, ele vai perceber que é hora do recreio é uma frase completa, uma ideia completa, e que essa frase é composta por outras palavras que estão dentro dela. Então, aqui a gente vai trabalhando que cada pedacinho dessa frase diz respeito a uma palavra, que tem um significado e uma função importante nessa frase, certo? Então, essa é uma estratégia bem interessante que você pode usar de pintar as palavras da frase, quantificar, marcar os espacinhos e até mesmo pensar em outras frases que podem ter as palavras que vocês exploraram. Essa atividade também você pode usar para escrever alguma frase de um livro, por exemplo, que vocês estão trabalhando, de algum poema, uma parlenda. Então vocês retiram essa frase completa e a criança precisa localizar no texto aonde está essa frase e a partir disso vocês vão direcionando as intervenções para as palavras que compõem essa frase. A gente pode trabalhar também com a janelinha, olhem só, deixa eu virar aqui, com a janelinha de palavra. Então, por exemplo, eu posso retirar uma palavra, nesse caso eu retirei Laura, mas eu posso ter retirado, por exemplo, Maneco, que é o nome do personagem do livro Maneco, Caneco, Chapéu de Funil, que eu posso estar trabalhando com a minha turma. E no texto eles precisarem identificar onde está no texto essa palavra. Então, o momento que a criança vai percebendo o significado da palavra no texto, o que contribui muito para esse conceito de palavra, distanciando de vez a criança do que nós chamamos de realismo nominal. Ou seja, ela vai percebendo que essas palavras que estão nos textos que nós estamos explorando, elas têm um significado e que esse significado, ele não corresponde à forma como nós escrevemos. Essa palavra tem um sentido, mas quando nós escrevemos, nós utilizamos um outro repertório, né? O repertório sonoro. E isso é muito importante para a criança começar a estabelecer essa correspondência letra-som e desenvolver habilidades da consciência fonológica. Então essas são algumas explorações que você pode fazer aí na sua sala de aula com a janelinha, colocando palavras que façam sentido para o seu grupo e explorando então com foco na consciência lexical, que é esse conceito de palavra, analisando cada pedacinho aí que compõe essa palavra e de que forma essa palavra se encaixa no texto que vocês estão trabalhando. Agora eu vou te mostrar estratégias para você desenvolver outro nível da consciência fonológica, que é o nível da consciência silábica, que é muito importante também para direcionar essa reflexão sonora por parte do estudante. Então, para utilizar esse recurso, que também nós construímos juntas na aula 1, eu vou, além de usar todo esse material com os bolsinhos,
eu peguei aqui uma cartela do nosso banco de imagens que faz parte dos nossos materiais da comunidade Farol Didático. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou analisar com os estudantes, e aqui vocês podem selecionar, de novo, um universo vocabulário, um repertório de palavras que faça sentido para os seus alunos, que vocês podem tirar do projeto que vocês estão estudando, do livro que vocês estão lendo, até dos nomes da turma. Então, escolha algo que faça sentido. Mas nesse caso aqui eu tirei então a imagem de uma boneca. O primeiro movimento que eu vou fazer é explorar muito na oralidade essa imagem com as crianças, assim como as outras que nós vamos trabalhar nesse jogo. Então primeiro a gente explora muito e o primeiro movimento para desenvolver a consciência silábica é quantificar oralmente as sílabas desta palavra. Então vamos lá, a gente vai brincar com as crianças. Nesse momento da brincadeira de quantificação, uma dica que eu sempre dou é que vocês não quantifiquem com as crianças apenas na oralidade ou batendo palma. Então, por exemplo, boneca. Essa brincadeira, ela é bacana? Ela é interessante? Sim. Mas quando eu quero refletir sobre essa quantidade de pedacinhos da palavra, é importante que a criança conserve essa quantidade de pedacinhos. E às vezes elas batem palma, mas no fim não conservam a quantidade. E aí a gente pergunta, quantas palmas tinha essa palavra? Ih, nem lembro, não contei, porque ela de fato está prestando atenção nessa segmentação oral. Então, dicas que vocês podem usar. Por exemplo, estratégias. Peçam para as crianças retirarem até do estojo lápis e aí elas podem contar, ó. Boneca. Ah, nós pegamos 3 lápis, tem 3 pedacinhos essa palavra. Canetinha, palito de picolé, tampinhas, entre outros elementos bem fáceis, de fácil acesso que vocês podem ter ali para ajudar nesse momento. Então, elas vão desenvolver essa habilidade de quantificar oralmente os pedacinhos das palavras. Então, fizemos isso com a palavra boneca, exploramos cada pedacinho, quantificamos tudo na oralidade. O próximo passo agora é nós analisarmos os pedacinhos de forma escrita, certo? Por quê? Porque é o momento em que a criança agora vai direcionar que esses pedacinhos que na oralidade nós segmentamos também se dão na escrita. Então, uma dica que vocês podem usar. Coloquem a imagem no bolsinho. Aqui eu, no caso, estou juntando 2 recursos, um recurso que eu já tenho, então já estou aproveitando em outro material. Não tem por que eu confeccionar outro, sendo que esse serve para minha proposta didática. E vocês podem entregar para as crianças as sílabas móveis, de forma misturada. Tá? Mas o que é importante é que eu entreguei um repertório finito, eu não dei um monte de sílabas para as crianças. Eu já entreguei a quantidade que corresponde à composição dessa palavra. E agora eu vou refletir com as crianças sobre o som de cada pedacinho. Então, olhem só. Boneca. Qual é o primeiro pedacinho? Bo. Que sonzinho nesse pedacinho a gente está escutando? O desafio é localizar pelo menos um som. Bo. A gente pode fazer bem marcado, bem espichado esse pedacinho para a criança realmente prestar atenção na cadeia sonora. Normalmente nessa etapa em que a criança está conseguindo identificar, tentando identificar pelo menos um som, uma letra correspondente na palavra, normalmente as vogais são as letras mais salientes. Isso porque o próprio nome da letra já corresponde ao som. Então, por exemplo, bo. Provavelmente a criança identifique a letra O no pedacinho. Então, olhem só que bacana, essa palavra, ela já foi escolhida, inclusive, com vogais diferentes, o que ajuda muito nesse desenvolvimento. Então, bo. Ah, tem O. Joia, já identificamos uma letra. Dessas sílabas que a prof colocou aqui para vocês, tá? Dessas sílabas aqui, qual que tem a letra O? Essa aqui. Então, a gente vai colocar no começo para começar a formar a nossa palavra. Então, a gente vai mostrar para as crianças que o pedacinho bo, ele é composto pelas letras B e O, que juntas formam um sonzinho bo e compõem essa sílaba. Show! Agora, o próximo pedacinho, bo, né. Qual é a letra, pelo menos uma letra que nós estamos escutando? Provavelmente elas vão identificar a letra E, né, o som da letra E, e a gente segue com o mesmo movimento. Pode acontecer também da criança identificar
a consoante, principalmente se já tiver no nome dela. Então a gente vai desafiando que os alunos pelo menos percebam uma letra, porque aqui a gente está fazendo com que eles saltem já para uma escrita que pelo menos utiliza uma letra para cada pedacinho, que é a famosa escrita silábica. Então aqui a gente vai montando com os alunos, olhem que bacana, no próprio recurso, a palavra que está em foco, né? A partir de sílabas móveis. Então aqui a gente quantificou oralmente as sílabas das palavras e escreveu a palavra a partir de sílabas móveis. Com isso, a gente pode também ampliar as habilidades da consciência silábica. Como? Agora a gente vai pensar em outras palavras que possam começar com um pedacinho bo, ou que tenham, aí a gente pode até tirar as outras e disponibilizar outras fichinhas. Outras palavras que começam com um pedacinho bo. Que outras palavras nós conhecemos? Bolacha, boneco, né? Do caso parecido com boneca normalmente vem, né? Enfim, bolo. Então as crianças vão trazendo esse repertório para nós explorarmos a sílaba em foco. Pode ser também que o desafio seja, agora a gente vai pensar em palavras que tenham esse pedacinho no final, que terminem com bo. Lobo. Muito bem. Então aí a gente vai desenvolvendo diferentes operações cognitivas em relação às habilidades da consciência fonológica. No início, por exemplo, foi de quantificação e agora é de produção de palavras com determinada sílaba. Isso vai ajudar muito o seu aluno a avançar no processo de alfabetização por meio de habilidades da consciência fonológica. Ainda usando então esse recurso didático, nós vamos entrar para um outro nível da consciência fonológica que diz respeito à aliteração. A aliteração é essa repetição sonora no início de palavras, que pode ser, por exemplo, a criança perceber que tartaruga, telefone, tomada, todas começam com a letra T, ou seja, tem essa repetição, ou então pela sílaba inicial. Então, telefone, televisão, que mais com T? Enfim, outras palavras aí que começam com T que agora eu não estou conseguindo pensar, mas é justamente se dar conta dessa repetição inicial, certo? Então, assim, exploramos bastante, em outro momento trouxemos novamente esse recurso didático e olhem a importância de recursos didáticos potentes que possam ir muitas vezes para a sala de aula e serem muito aproveitados, até porque você levou bastante tempo aí nesse processo de construção, então precisa ser muito bem aproveitado. Outra atividade que você pode fazer agora, até uma brincadeira que é super divertida, eu fazia muito na minha turma de alfabetização, é depois de explorar bastante com os alunos essa questão da repetição do som inicial das palavras, é propor o desafio das crianças para lançarem frases malucas, engraçadas, onde todas as palavras precisam começar com esse pedacinho. Ficam frases engraçadas, malucas, a gente dá risada, mas é justamente para poder brincar e pensar no som dessas palavras. Então, é uma dica de uma atividade que você pode fazer até coletiva com os alunos, e escrevendo ali na lousa e pintando esse som inicial para que elas percebam essa repetição nas palavras. Agora, envolvendo um outro nível da consciência fonológica, que é o nível das rimas. Então, a gente, de novo, vai usar esse material porque, sim, ele é muito potente e nos ajuda muito nas intervenções em sala de aula. Então, se tu ainda não construiu esse material, assiste a aula 1, que tem o passo a passo de como montar e já leva e já garante esse recurso na tua sala de aula. Bom, como nós vamos trabalhar com a rima? Aqui eu vou trazer de novo o exemplo da palavra boneca, mas claro, você vai usar um repertório diverso aí na sua sala de aula. Nesse caso agora, envolvendo a rima, eu não vou usar a versão das sílabas, certo? Eu vou usar a palavra completa. Então eu vou colocar aqui. O que eu vou explorar muito com os alunos? O eco dessa palavra. Por que o eco dessa palavra? Por que fazer essa brincadeira? Porque é uma forma, uma estratégia dos alunos identificarem com mais facilidade esse segmento sonoro final da palavra que corresponde à rima. Então, como funciona? Eu vou brincar. Eu sempre gostava de dizer para os meus alunos, a gente brinca que a palavra está muito longe e a gente precisa gritar para chamar essa palavra. Então, por exemplo, boneca, eca, eca. E aí, para onde a gente está gritando, está vindo o eco dessa palavra, ou seja, aquilo que se repete no final. Então, a gente brinca com isso. Boneca, eca, eca.
e vai brincando com várias palavras aí que nós vamos trazer para esse jogo. Depois de brincar muito, nós vamos analisar com as crianças aonde na palavra boneca tá esse pedacinho que nós repetimos oralmente, ó. Boneca, eca, eca. Por quê? A rima, ela corresponde ao final da palavra, mas não é simplesmente a sílaba final. Ela pode ser, inclusive, uma sílaba completa, pode ser mais que uma sílaba, ou até só uma letra, um fonema. Porque a rima, ela é a partir da última vogal tônica da palavra. Por isso que a gente brinca do eco, porque é uma forma da gente identificar. Por exemplo, café, é só uma letra. Então, isso é importante das crianças perceberem. Então, aqui, boneca, a gente vai tirar e vai pintar com as crianças. Vou pegar aqui, ó. A gente pode pintar, ó. Boneca, a gente pinta aqui, ó, esse pedacinho. Fiz só aqui um risquinho, mas você pode pintar realmente, pode destacar a letra do jeito que você achar que fica mais visível aí para os seus alunos. Por que nós pintamos? Porque o primeiro passo vai ser identificar a rima da palavra. O segundo passo vai ser pensar em outras palavras que rimam com boneca, ou seja, que também terminam com eca, certo? Como, por exemplo, caneca, meleca, e aí eles vão dizer um repertório bem interessante. Qual é a sugestão que eu dou quando nós trabalhamos com essa produção de palavras? Que depois de trabalhar na oralidade, que nós possamos sistematizar na escrita. Então, crie essa lista de palavras que os alunos estão falando a partir desse direcionamento com recurso didático e pinte em todas as palavras a partezinha da rima. Porque aqui eles vão percebendo que isso que nós estamos identificando como repetição na oralidade também se dá na escrita. E isso ajuda muito quando o aluno for escrever outras palavras, ajuda como repertório. Por quê? Se eu sei que boneca termina com eca, quando eu tiver que escrever, por exemplo, caneca, eu vou pensar, é o mesmo eca de boneca, então se escreve da mesma forma ou muito parecido, porque nesse momento a gente vai priorizar rimas que realmente tenham aí um repertório totalmente igual. A gente sabe que existem rimas que não são 100% com as mesmas letras, mas como o nosso objetivo é esse, que as crianças percebam essa repetição igual, são essas palavras que nós vamos priorizar neste momento de alfabetização. Então aí uma dica de exploração, então traga várias palavras e vá fazendo o mesmo movimento, tendo esse recurso como disparador dessa aprendizagem com foco no nível da rima. Vamos agora entrar no nível da consciência fonêmica, que é essa relação letra-som. Então, para isso, nós vamos brincar com as casinhas, que também nós mostramos o passo a passo de construção na nossa primeira aula. Aqui eu trouxe 3 como exemplo, mas elas são casinhas que são 20 na verdade, né? São 20 casinhas que nós vamos compondo aí com a intervenção em relação ao som de cada fonema. Então, a Magda Soares traz no seu livro, nessa atividade, como onde moram os fonemas. Se você também tiver mais interesse e quiser ampliar os seus conhecimentos, indicamos fortemente a leitura desse livro que traz explicações bem estratégicas para o uso desse recurso didático. Bom, então qual é o objetivo desse material? Esse material nós vamos colocar na nossa sala de aula uma casinha do lado da outra. Qual é a intencionalidade? Que à medida em que nós formos explorando palavras com os alunos, nós possamos colocar as sílabas nessas casinhas. Nesse primeiro momento, priorizando as sílabas de consoante e vogal para uma exploração mais direta, certo? Então aqui, trazer o exemplo anterior. Nós trabalhamos com a palavra boneca com os alunos. Então a gente vai analisar os pedacinhos e vai colocar essas sílabas nas nossas casinhas. Nessas casinhas, cada andar, então vocês vejam que tem 5 andares na casinha. Cada andar é destinado para uma vogal com alguma consoante. Então, cada casinha vai ser de uma consoante e cada andar vai ter uma vogal correspondente. Então, aqui o que acontece? A gente analisou a palavra boneca. Bo. A gente vai colocar aqui nessa casinha esse pedacinho. Então, ó, deixa eu pegar aqui uma caneta.
e vou escrever aqui, ó. Bo. A gente descobriu esse pedacinho na aula de hoje, tá? Então, eu escrevi aqui o pedacinho bo. Mas a gente descobriu também na aula o pedacinho né, certo? Então, vou pegar outra casinha e vou colocar o pedacinho né. Isso tudo com as crianças e partindo de palavras exploradas naquele dia. A gente também descobriu hoje, na aula de hoje, o pedacinho K, nós exploramos bastante, então também nós vamos escrever esse pedacinho. Deixa eu botar aqui então o pedacinho K. Show! Então, olhem só, essa casinha vai ser a casinha da letra C. Então, conforme nós formos descobrindo palavras que tenham a letra C com alguma vogal, nós vamos colocar aqui e ir preenchendo essa casinha. Aqui é a mesma coisa. Ó, essa é a casinha da letra N. Na, né, ni, nó e nu. A gente vai colocando, mas eu não vou colocar isso de uma vez só na minha sala de aula. Vou impor isso para as crianças? Não. À medida em que eu for explorando as palavras do dia, eu vou selecionar uma palavra para segmentar as sílabas dessas palavras com os alunos e dizer que nós vamos registrar essa palavra nas casinhas. Aqui é a mesma coisa. Qual é o objetivo? Essas casinhas alinhadas na nossa sala de aula vão começar a revelar um segredo para os alunos, que é cada casinha tem uma letra distinta, nesse caso a consoante, e cada andar corresponde a uma vogal. Então aqui as crianças estão conseguindo perceber o diferente som, o som principal da letra C, o som da letra B, o som da letra N. E aqui, ao invés de nós entregarmos, por exemplo, um silabário para as crianças e trabalharmos com a repetição, nós estamos analisando as palavras de ponta a ponta com as crianças e construindo esse grande condomínio das sílabas na nossa sala de aula, como fonte de reflexão e de exploração. Então, essa é a ideia com as casinhas. Você vai analisar o som de cada letra com seus alunos, mas também pode desenvolver habilidades da consciência silábica, já que nós estamos segmentando as palavras em sílabas e analisando. Então, você pode propor, inclusive, outras atividades a partir da análise dessas sílabas. Então, pensar em palavras que tenham esse pedacinho no início, no meio, no final da palavra. Comparar, por exemplo, a diferença das palavras que começam com ne, que começam com na. Isso é bem importante porque nos ajuda a pensar no som específico dessa letra. Então, com essa aula eu te mostrei como você pode usar os materiais de fácil construção, que não levam muito tempo, que com dicas específicas e com treino, com prática, você consegue dominar essas habilidades, mas também de que forma você leva isso para a sala de aula, porque o nosso grande objetivo é você tendo materiais criativos, potentes, que a aprendizagem do seu aluno aconteça por meio da sua intervenção. Então, olhe para esse material e seja criativa, né? Pense de que outras formas você pode explorar esse recurso na sua sala de aula. Aqui eu te dei algumas ideias e tenho certeza que você pensou aí em outras estratégias, considerando as características da sua turma. Aproveita, escreve nos comentários desse vídeo as suas ideias, o que você achou, se ficou com alguma dúvida sobre esses materiais. E já te inscreve, tá na descrição desse vídeo, na nossa formação gratuita e 100% online, que você vai fazer aí da sua casa, na nossa formação Trilha de Recursos Didáticos para Alfabetização. Nos encontros dessa formação, nós vamos te dar atalhos, ferramentas, formas de você construir tantos outros recursos didáticos de uma forma rápida, ou seja, economizando o seu tempo, mas também ideias e estratégias de recursos que você vai conseguir, desde o primeiro dia de aula, avançar aí na alfabetização dos seus alunos e ser bem assertiva nas suas intervenções.
Então, te inscreve, nós te esperamos na nossa trilha de recursos didáticos para alfabetização e escreve nesse vídeo, aqui nos comentários desse vídeo, o que você achou e quais são as suas dicas para essas atividades. Até o próximo!